Bom, gente, vamos lá, né? Vamos botar aqui o. Ah, estão sem minha imagem, né? Então, uma boa noite para vocês. E espero que vocês estejam todos bem, né? A Ana já me falou que teve de Covid, que já está se recuperando bem, né? Graças a Deus, está melhor. Você não teve ainda Covid, eu também não. Né? Só estou um pouco gripado, mas isso aí é questão de fatores climáticos às vezes, né? Às vezes saio da minha moto, peguei chuva semana passada aí na rua, tava de moto e eu não tava bem abrigado, choveu à noite, aí nós voltamos aí na rua, então, quer dizer, me molhei, geralmente essa chuva de à noite, assim, quando pega você assim, desprevenido, você acaba normalmente pegando uma gripezinha aí. Mas é só isso aí, nada de Covid não, viu, gente? Também não tem como passar Covid via computador. Então, tá, eu soube que a Tassiana, ela falou comigo que ela saiu da SMG, né? Não é isso? Uhum. A gente vai conhecer a professora nova quinta-feira. Já conheceram? Não, a gente vai conhecer quinta-feira agora. Ah, quinta-feira vocês vão ter a matéria com ela, né? Acho que ela pegou as matérias da Tassiana. A Tassiana tinha 3 disciplinas. E ela pegou essas três. Parece que ela pegou essas 3 disciplinas da Tassiana, que é de inglês, não é isso? Que vocês têm? Isso. Não, tá bom. Importante que vocês tenham um professor aí que vai estar com vocês aí durante esse ano, né? Não tá fácil a coisa, né? Eu sei que cada um tem a sua questão, né? Então eles acharam que eles deveriam tomar outro rumo, né? Então cada um é livre para tomar. Né? Pra fazer falta que era uma excelente professora e uma excelente colega, né? Também gostava muito dela como um colega, né? E vocês também devem sentir falta como professora, né? Tá. Então, dentro das poesias, né, no caso africano, né? Então, vamos começar com Moçambique, né? Acho que é o país que mais tem mais autores, mais escritores, né? País africano de língua portuguesa, né? Não dos países em geral de língua portuguesa, né? Tirando o Brasil e Portugal, pelo que eu vi, parece que é Moçambique, né? Moçambique, acho que depois Angola, né? Então, é isso aí, né? Então, o Craveirinha, como é conhecido, né? O nome dele completo é José João Craveirinha. Ele nasceu em Lourenço Marques, antigo nome para a cidade de Maputo. A capital do Moçambique é Maputo, o nome atual. Mas antigamente essa cidade se chamava Lourenço Marques. Ele nasceu em 1922. Então depois mudou o nome da cidade, colocou um nome mais, digamos assim, africano, né? Porque Lourenço Marques é um nome português. Então eles quiseram colocar um nome mais africano, nas línguas mais utilizadas aí em Moçambique, né? Que tem várias línguas, né? Os países africanos têm essa característica de ter outras línguas. Existe um idioma dominante, né? Ou do colonizador, é o que acontece com os países conquistados. O Brasil não teve, né, essa questão, né? De, por exemplo, quando o português começaram
vem para o Brasil, começaram a fazer as colonizações, né, na parte que era de domínio português até então, né, que depois o domínio português foi expandindo, né. Alguns estados, como por exemplo o Rio Grande do Sul, tinha presença tanto portuguesa quanto espanhola, né, porque ficava no meio da fronteira ali. Então é por isso que o sotaque do gaúcho ele tem esse sotaque meio espanhol, justamente pela influência espanhola que durou muito tempo devido aos jesuítas estarem presentes lá, né, diz a fronteira com os países espanhóis, e devido também que até um tempo atrás, aquela área toda pertencia à Espanha, né? Não pertencia a Portugal ainda. Depois que foi com o tratado, né, o Tratado de Madrid, né, que eles passaram a Rio Grande do Sul a Portugal, né, e a Cisplatina, que é o Uruguai, ficou para o lado espanhol. Isso é, no caso do Brasil, assim. Então, mas, durante o tempo de colonização, as línguas indígenas praticamente é usado somente para estudos indígenas, né? Não se usa no cotidiano nosso, por exemplo, né? Se ninguém aí houve um tempo em que se falava nas regiões de predominância alemã e italiano, né? E no caso também no Paraná também, além da colônia de polonesa, né? E também ucraniano, até hoje ainda se utiliza bastante esses idiomas no centro do país, né? Perdão, no centro do estado do Paraná, região de Guarapuava, Irati, toda aquela região ali, né? Tanto que as universidades, né? E inclusive até o próprio a SED, né? Nos seus CELEMs, e tudo dá opção como língua ucraniana, polonesa, para o pessoal, né, praticar e continuar mantendo, né, a cultura, né? Mas assim são casos isolados, né? Nenhuma dessas línguas, né, tornou-se língua segunda ou terceira língua falada no restante do Brasil, né? Então são somente questões regionais apenas. Na África, nos países africanos já tem um diferente, devido a cultura sendo bem forte ali, as línguas serem bem demarcadas, devido também às próprias eh, povos africanos, né, serem em geral ter uma cultura, ter um desenvolvimento maior do que no caso, os indígenas nossos aqui, então eles mantiveram essa questão da língua, né, das línguas faladas lá em cada um desses países, né? Como eu falei para vocês, eu tenho um colega, perdão, tinha um aluno de Moçambique e tinha um aluno do Benin. O de Moçambique falava português, mas falava muito bem inglês, porque ele ensina inglês como segunda língua, e mais algumas línguas lá também africanas, né? Línguas das tribos deles, dos clãs, que eles têm essas questões ainda bem definidas, a questão das tribos, né? São bem fiéis às suas tribos, e eles falam ainda também esses idiomas, igual a questão também desse aluno do Benin, que ele fala o francês, né? Bem, fala o inglês também como segunda língua, e mais línguas também faladas no Benin, né? Que é línguas indígenas, que ele tem esse contato, ele conhece também, ele fala bem essas línguas. Então, essa é a questão. Então, são línguas nacionais, né? Então, então vamos lá em relação a isso aqui. É, então, ao longo da vida de Craveirinha, ele desempenhou diversas atividades como funcionário da imprensa nacional dessa cidade, no caso da Lourdes Marques, que hoje é Maputo, né? Como capital de Moçambique. Ele foi jornalista, futebolista, colaborou em diversas publicações periódicas no O Brado Africano, né? Um jornal importante lá, da época. Ele é considerado autodidata, aprende sozinho, isso aí. Bom, eu tenho algo também que eu aprendi, tem coisas que eu aprendi sozinho também. Por exemplo, morar na minha cidade, uma cidade pequena, de nem 30 mil, 20 mil habitantes, eu acho que não tem menos ainda na minha cidade que eu nasci. Tem menos do que isso. E eu tinha vontade de aprender espanhol, por causa de origem, né, espanhola, né? Meu pai é de origem portuguesa e espanhola. E aí eu resolvi, vou aprender espanhol. Mas lá não tinha espanhol. E agora? Aí na época, uns anos atrás, bem muito tempo atrás, nenhum de vocês acho que era nascido ainda. Não, eu acho que sim. Isso foi na década de 90, se eu não me engano.
Deve ter em 90. Quantos de você. A Milena já nasceu nessa época, em 90? Sim, né? A Ana Clara também, né? Já era nascida nessa época? Eu sou de 99. Quem? Eu sou de 99. Você é 99, né? Então não era nascida. Não, tudo bem. Então, aí saiu uns cursos de idiomas Globo, né? Que saíam os fascículos com fita cassete. Aí, quando lançaram inglês, francês e italiano. Os três idiomas que saíram. Não tinha espanhol. E não tinha espanhol, inglês não tinha vontade de aprender, francês. Não mexer com francês não. Tá, vou aprender italiano, que é o mais próximo. Aí comecei a estudar italiano. Passou um tempo, saiu espanhol e alemão. Aí eu vou conhecer espanhol. Aí começava a comprar o fascículo e comecei a estudar espanhol, e escutava as fitas, repetia, fazia exercício e tal. Então, eu aprendi sozinho, comprava livros, né, e aprendi espanhol sozinho. Né? Ser autodidata não é fácil, é complicado, mas aprendi. Né? Hoje tem muita facilidade para você aprender o idioma. Tem curso de idioma, em todo lugar você encontra cursos de idiomas, você encontra online, você tem várias opções, aplicativos celular, e até gratuito você acha. Então, é muito facilidade. Na minha época era difícil, não tinha essa facilidade que tem hoje. Então, mas ao mesmo tempo, por essa dificuldade, você se esforçava mais, porque você não tinha oportunidade de estar. Então, eu imagino que ele passou por essa situação também. Então, ele foi preso pela Polícia Nacional de Defesa do Estado, mantendo na prisão durante 5 anos. Ele ficou preso. Quando Moçambique se tornou independente, ele foi membro da Frente de Libertação de Moçambique, chamada de Frelimo, que estuda a história da África, né, no caso Moçambique, justamente também conhecida essa Frelimo. Presidia a Associação Africana. Ele recebeu vários prêmios, como o Prêmio Alexandre Dáskalos, o Prêmio Nacional em Itália, o Prêmio Lotus da Associação Afroasiática de Escritores e o Prêmio Camões, que é o mais importante, em 1991 ele recebeu esse prêmio, que é o mais importante prêmio da língua portuguesa. Ele recebeu em 1991. Então, Craveirinha é postulado como um dos mais reconhecidos poetas africanos de língua portuguesa e um dos maiores escritores de Moçambique. Ele faleceu aos 81 anos, no dia 6 de fevereiro de 2003, na África do Sul. Só um momentinho. Então, pois é. Então, é um pouco da história dele, né? Então, a grande maioria da produção um pouquinho. Então, na grande maioria da produção da Poética de Caveirinha, a cidade de concreto onde o poeta viveu está ausente. Sua poesia começa onde acabam as ruas asfaltadas, inicia essa contextualização no Mafalala, o bairro onde ele nasceu e viveu durante quase toda a sua vida. Né? Então, seus poemas anunciam uma estética nova a partir de textos que sugerem manifestos. Então, é assim que ele, né, trabalha. Então, a força da palavra poética craveirinha se traduz pelo seu declarado comprometimento com a situação histórica, política, econômica e cultural do seu país, mas, sobretudo, com o compromisso firmado pela e na poesia. Então, envolve, claro, as questões históricas, envolve tudo que envolve o seu país, mas ele, digamos assim, mas ele, o compromisso dele é com a poesia. Claro, ele usa esse contexto para trabalhar seus textos poéticos, mas ele não se desloca da poesia. Né? Então, a tradição dos espaços, traços marcantes de cultura de Caveirinha, como a africanidade demarcante nos seus textos, a busca pela identidade, a ressalva pela nacionalidade, tornam-se passíveis de significação em meio à produção poética do poeta, a partir da liberdade das palavras nos versos dos poemas em que reafirmam do valor negro, por meio do papel temático que o poeta expressa, recria o sentido de uma nacionalidade moçambicana. Então, ele é bem nacionalista nessa questão. Né?
Ele é bem nacionalista nessa questão. Os poemas dele, né, ilustram bem. Ele é um poeta. A linguagem do poeta é altamente musical, revelando a cadência melódica, convocada em todos os planos para legitimar a nova língua literária nacional, oposta àquela do colonizador. O que quer dizer isso? Então, como é que chama de nova língua literária nacional? A do colonizador é a língua portuguesa. A nova língua literária nacional é aquele português que eles têm como língua nacional, recheados de termos e expressões africanas, no caso, tipicamente mais moçambicana, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, nós escutamos um português falando, muita gente, até vocês até acham até engraçado. Ele fala engraçado, tal, ou fala difícil, não entendo o que ele fala. Essa é a língua portuguesa que nós não pegamos. Nosso sotaque é totalmente diferente e muito variado. Certo? Essa é a língua brasileira. Não podemos dizer que a língua brasileira, perdão, que o português brasileiro é um português, é uma outra língua diferente do português. De forma é a mesma língua, mas bra, abrasileirada. É isso aí, no caso aí. Tá. Vamos ver. Tem um poema que se chama Chayam, que é uma expressão africana, no caso moçambicana. Né? O poema é assim: Chayam, estes versos, Chayam. Aí vocês perguntam, o que quer dizer Chayam? Vocês sabem o que quer dizer Chayam? Então, Chayam significa bater, fazer, soar. Então, ele substituiu a palavra portuguesa bater ou soar, tanto faz, né? Pela expressão Chayam. Ele chega em Moçambique e fala Chayam, todo mundo vai saber o que é Chayam. Mas um português, um brasileiro chega lá, não vai saber o que é Chayam. Vai perguntar a alguém o que é. Então, quer dizer bater. Então, o poema dele é assim. Vamos pegar. Vamos no prelúdio das aleluias, pressentir o mundo num tenso ritual da falange concentricamente umedecida nos mornos hinos Teus Maria docemente. E violas a década de amor, chayam, quer dizer, batem, faz soar, ou no caso, faz soar, bater, na insubomável capulana, é outro nome de origem africana, que é um pano típico com que as mulheres moçambicanas se vestem e que, como uma saia comprida, desce até os tornozelos, né? Aquela roupa tipicamente africana. Então, quando ele fala capulana, é um pano típico africano ou moçambicano, lá, né? Da própria Moçambique. Usa muito esses panos, né? Os africanos usam essa bem compridos, esses panos compridos. Então, ele está falando justamente disso aí. Da noite e as polpas dos dedos em puros vice-versa. Chayam, as melodias bantus. Então, vice-versa. Aí batiam as melodias bantus. O bantus é uma língua, um ramo, né, de língua africana. No caso, no Brasil, né, vieram povos bantus, também africanos, quando foram escravizados, que vieram para cá, também vêm de origem banto. E eles trouxeram também seu idioma, suas expressões, né? Deixa eu só colocar o computador para carregar aqui, só um minutinho. Então, o banto é um ramo linguístico. Acho que já expliquei para. Não, deixa eu explicar. Ah, sim. Em, no mês passado, na literatura brasileira. Falamos um pouco. Mas vamos seguir. Já eram as melodias bantus no centro dos cajueiros florindo a montanha. Mas minhas violas de madeira de caixote, minhas violas que chaiam os instintos,
perfeitos no grande medo que nos chaia as calças, de caqui no delírio esplendor dos remendos. O ritmo tocado me componde desses versos, atrás da sentinela que produz e reproduz. Na guarita própria e lactofome dos filhos, e na coesa ideologia pornográfica de um pão despido na luxúria dos dentes, os poetas chaiam com gosto os queixos da terra, com quem chaia ferro no ferro. Mas é tudo o ritmo dos dentes. Maria que chaiam nas panelas as insolentes românticas, 2 colheradas e meia de farinha. Aqui, carigana ou a carigana. Esse nome do livro tem essa poesia dele aqui. Né? Então, o que é que vocês acham assim de interessante nessa poesia? O que é que vocês acham aí? O que é que acham de interessante? O que é que chamou a atenção para vocês nessa poesia? Acho que deixa eu ver, eu tenho como colocar ela aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo passar ela para vocês aqui. Saiu aí? Sim. Sim. Então, aqui, ó. Aqui está a poesia. O que é que vocês acham de interessante nessa poesia? Ficou muito grande, deixa eu ver. Peraí. Saiu muito grande essa poesia. Tem que ser assim mesmo. Então, é uma poesia, assim, do ponto de vista. Tem, tem expressões, bom, tirando as expressões africanas, né, que é da língua, né, de lá, expressões que é próprio deles, isso, tem termos bastante, assim, é uma poesia muito, digamos assim, erudita, vindo pelo ponto de vista, pelas palavras, da maneira como ele coloca, né, as frases, o jogo de palavras que ele faz aí, né, eu acho interessante isso aí. Se alguém ia falar quem que era, Milena ou a Ana ia falar? Que é o chai? Hum? Que é a palavra chai? Caem quer dizer bater, fazer soar. Tipo uma Então, onomatopeia? hã? É tipo uma onomatopeia? Não necessariamente porque essa é uma palavra de origem. Deixa eu ver. É uma palavra de origem africana. Expressões que eles utilizam lá. Em vez de colocar a palavra bater, porque porque não sei se é onomatopeia, porque não são palavras do mesmo idioma, né? Não sei se poderia se caracterizar dessa forma. São palavras de idiomas diferentes, né? Então, daí essa leitura, mas claro, como falei, né? Um moçambicano vai entender tudo que está aqui escrito, né? Com exceção talvez das palavras mais difíceis, talvez que não seja tão usada até lá também. Mas palavras assim mais conhecidas como Chayan, que é de Chaya, né? É a palavra que, deixa eu ver, a capulana, o que é essa capulana? Que eu falei que é a questão do um pano que eles utilizam, que vai até o tornozelo, né? Tipicamente de lá, africano, eles vão entender o que é isso, né? Agora vamos aí a fazer uma análise dessa poesia. O que é que vocês, vamos, lendo essa poesia aí, o que é que vocês tiram dela? O que vocês gostaram dela, dessa poesia? Eu achei meio complexa para entender o que ele quer dizer. Eu também que é complexa, assim. Não sei se é mais por causa da escrita
Mas é bem diferente também. É, É, e com essa Parecido palavra aí, esse chai aí, tipo, dificulta também um pouco mais. é, dificulta. Mas aí vamos fazer o seguinte, vamos substituir essa palavra chaya pela palavra correspondente, no caso, bater. Ou fazer soar. Vamos ver aqui, por exemplo. E violas as dedadas de amor batiam na insubornável capulana. Aí já dá para ver, né? Já fica melhor, né? Tirando Chayanne por bater, não é? É aqui. E aqui, por exemplo, vamos lá, da Cabulana da noite, e as polpas dos dedos, em puros vice-versas, batiam ou faziam soar as melodias banto. Fazer soar, e aí pode até ficar melhor do que bater, né? As melodias bantos. Então, o que quer dizer melodia banto? As melodias de línguas banto, do ramo linguístico banto. Então, ó, analisando aqui a questão, é, nessa segunda estrofe aqui. E violas azedadas de amor, é como se tivesse, faziam soar, quer dizer, tocava a viola, essa viola tocava na insubornável capulana da noite, tipo assim, um comprimento de tecido, roupa da noite, que quer dizer que tocava à noite, e as polpas dos dedos, em puros vice-versas, faziam soar as melodias banto. Ele tocava, então fazia soar as melodias do ramo linguístico banto. Quer dizer, aqui ele está mostrando a africanidade do texto, como ele está dando corpo através da africanidade, né? Valorizando a África, a língua, o ramo linguístico banto, do qual línguas de Moçambique, línguas indígenas, são derivadas, né? Então, ele faz isso. E quando coloca capulana, já que essa capulana é uma roupa, é um pano que se faz uma roupa típica de lá, então outra valorização também. Os cajueiros, o caju é típico de lá também, né? Então, quer dizer, nota que ele está valorizando aí a terra dele. É o que eu estou tentando captar, né, dessa poesia aí. Não sei se vocês me ajudem aí, tá? Então é uma poesia romântica? A princípio sim. E ao mesmo tempo é uma poesia no qual ele transmite, no caso, a africanidade aí destacado nessas poesias. Ó, olha a segunda. Mas minhas violas de madeira de caixote, minhas violas que traíam os instintos, que eles faziam soar os instintos perfeitos no grande medo que nos batiam as calças de caqui no delírio esplendor dos remenos. No ritmo tocado no componde desses versos. Atrás da sentinela que produz e reproduz na guarita própria o lactofome dos filhos. Fala sério, né? Complicada, né? A poesia, não é isso? Não é complexa? Aí coloca. E na coesa ideologia pornográfica de um pão despido na luxúria dos dentes. Quando coloca um pão, tá comendo pão, né? Os poetas faziam soar com gosto os queixos da terra com que tiraíam ferro no ferro. Quando bate, quer dizer, com que batiam ferro no ferro. Mas é tudo o ritmo dos dentes. Os dentes, quando fala de dente, talvez a questão poética, como ele fazia a poesia, né? Ele declamava a poesia, não só tocada, mas a poesia falada. Mas tudo dentro do dente. Maria, que caíam, que faziam soar nas panelas as insolentes românticas 2 colheradas e meia de farinha. Esse cara é muito bom, viu? Esse cara é muito bom. Fala um português culto, ao mesmo tempo misturado de africanidade. Não é isso?
Ok. Então, o autor aqui, nesse artigo que eu vou publicar para vocês, fala assim: o próprio vocábulo chaion sugere o som e, assim, já pelo emprego de tal palavra nos versos, o ritmo vai sendo construído e enfatizado no poema. Ainda em relação ao texto poético, uma autora chamada Ana Mafalda Leite constatou: cria-se um movimento quiasmático de interação. Eu vou explicar o que é quiasmo para vocês. Que confere ao poema, ao nível do conteúdo, um ritmo semelhante ao da forma, um ritmo tipicamente africano. Justamente está no artigo dela, né? Esse artigo eu vou aplicar esse artigo para vocês e vai estar lá a citação dela. Como eu falei, o ritmo tipicamente africano. Por isso que eu falei, é uma linguagem culta, mas cheia de africanidade no texto, né? E o ritmo próprio é netamente africano. Quando ele fala movimento quiástico de interação, eu expliquei para vocês sobre o quiasmo na literatura brasileira no semestre passado. O quiasmo é a forma de. Vem da palavra ki, que é o X em grego. Então, um poema é em forma de X, mais ou menos. Ele tem, por exemplo. Vocês estão me vendo, né? Eu vou mostrar. Estão me vendo, não estão? Estão me vendo? Eu vou pegar aqui. É muito Sim. usado na literatura bíblica, o quiasmo. Eu tenho um livro aqui, muito usado na literatura bíblica. Ah, tá aqui. Eu mostrei esse livro para vocês, semestre passado. Em inglês está A Estrutura Literária do Antigo Testamento, a tradução desse livro. E o quiasmo, vou colocar um quiasmo aqui bem. Vários tipos de quiasmo. Eu vou colocar um mais simples para você. Por exemplo, vocês estão vendo como é essa estrutura aqui? Não precisa ler, está em inglês, mas precisa vocês lerem, entender o que está em inglês. Mas como ele estrutura? Olha, um A em cima e olha o último A de baixo. E na linha, ele vai com. Vocês estão vendo aqui? Fomos, aliás, eles nunca foram nossos professores Hã? preferidos. Oi? Não, só para você saber o que é quiasmo. Estão vendo, né? Dá para ver? Sim. Dá. Olha como é formado do texto. Então, tem um A em cima, tem um A com um apóstrofo em cima, quer dizer, um A, uma prima. Depois tem um B embaixo, tem um C embaixo, e o D como centro dessa estrutura literária, do quiasmo. Né? Pode ser um C dessa forma, ou pode ser com dois versos também, formando D e DA. D e D'. Então, quer dizer, a estrutura quiasma, ele é formada assim. Tá me vendo, né? Mais ou menos assim. Nessa estrutura aqui, com parte de um X. Né? Então, isso é o quiasma. Então, a estrutura do verso, se for montar ele vai ser montado dessa maneira. Né? Se for montá-lo. Aqui não, aqui está em linhas, né? Por questões aí, né? Mas como a autora falou assim, o movimento quiástico. Ah, não, perdão. Ela não falou quiástico. Ela falou quiasmo, quiasmático. É a mesma coisa. É do quiasmo. É do quiasmo. Do quiasmo, ela falou quiasmático. É, exatamente. Em forma de quiasmo, exatamente. Então ele trabalharia, se for montar esse verso, ele ficaria nessa estrutura. Claro, nem sempre a estrutura é um perfeito quiasmo. E tem algumas variações. O quiasmo sofre variações, mas a estrutura vai ser sempre a mesma. Aquilo ali mesmo. Né? Então, em outro poema chamado da Minha Mãe, Claveirinho lança mão de certos recursos que imprimem musicalidade ao texto, solicitando assim que o mesmo seja vocalizado e não somente lido silenciosamente. A utilização de vocábulos da língua Ronga, que é outro ramo linguístico também africano,
Aqui na nota fala assim. A língua ronga é uma das línguas originárias da capital de Moçambique, Maputo. Antigamente a capital chamava-se Lourenço Marques, é a citação do autor. Na atualidade, o ronga, que já foi a língua mais falada na capital de Moçambique, está ameaçada pela preponderância do português. Então, a língua ronga, juntamente com o português, convivem lá. Mas devido ao português, uma língua mais assim, internacional, uma língua que faz contato com os povos de língua portuguesa, ser uma língua europeia, onde vai encontrar literaturas e tudo, né? E é onde se ensina como nas faculdades. Às vezes também tem a preferência dos próprios alunos preferem o português do que a língua ronga, essa língua torna-se ameaçada. Então, existe essa questão. Se o governo, por exemplo, não fizer nada por isso, não fizer um incentivar, colocar como uma lei obrigatório o ensino do ronga, principalmente talvez como primeira ou segunda língua, ou coisa, a tendência daqui a alguns anos, algumas décadas, é ficar língua minoritária ou até desaparecer, como aconteceu com muitas línguas que morreram por causa disso. Falta de uso, falta de uso, né? Então, vamos ver aqui. É, Então, a utilização de vocal da língua ronga e a injeção de anáforas e rimas internas e externas são exemplos de tais recursos que ele utiliza. Então, vale ressaltar ainda o emprego do léxico relacionado à voz, chamar e gritar. Aqui, ele utiliza outra expressão, chipalapala. Essa palavra, chipalapala, é uma espécie de trompa ou trombeta de chifre de antílope, chamada palapa, com que se convoca o povo. Então, o chifre de antílope é grande. Eu tenho algo aqui, não é a mesma coisa, isso aqui é diferente, né? Ó, vocês estão vendo isso aqui? Sim. Isso aqui, em hebraico, chama-se shofar, que se traduz como trombeta. Isso aqui é de chifre de carneiro. É. A de antílope, ela é grande, é mais ou menos uns 4 vezes maior do que, ou 5 do que isso aqui, em comprimento, grande. Ele enrolado é grande, mais ou menos assim. Isso é usado em ocasiões religiosas e tal, mas também era usado para guerra, utilizado para chamar o povo, para convocar o povo, né? Isso aqui é utilizado. Então, há distintos tipos de antílope também que utilizavam para isso, né? Convocar o povo. Tá. Então, esse poema aqui, eu vou colocar ele para vocês verem. E tem outras expressões aqui interessantes que vou colocar aqui para vocês. Saiu aí? Sim. Olha aqui, ó. Chipalapala, que é aquela também. Está chamar, ó sangue da minha mãe. Chi- Xigubo vai começar. Que grama é xigubo? Xigubo, xigubo. Não sei o que é. Vamos ver aqui. Aqui tem um vocabulário aqui. Ó. Xigubo é um grande tambor. Pode também referir-se à dança de exaltação guerreira antes e depois da batalha. Então, é isso que é chibugo. Um tambor. Então, já aprendemos o que é chipala. Um tipo de aprendemos que é chibugo, que é um tambor. Então, chipala é um instrumento de lá. Esse chibugo é um tipo de tambor deles também. Então, vai começar. Chibugo vai arrebentar. E chipalapala está a chamar sangue de minha mãe. Ó sangue de minha mãe. Chibugo está a chamar. Chibugo está a chamar. E eu vou entrar no chigubo sangue de minha mãe. Chipalapala está a chamar. Culucuma de minha mãe está a rezar. Mato vai acordar. Xigubo vai começar. Ó sangue de minha mãe, Xigubo vai começar. E Xipalapala vai cruzar os caminhos do rio e do mar. Gritar e suar no Xigubo. Gritar sangue de minha mãe. Então,
Nota esse aí, os verbos, né? Ó, a rima certinho, mãe, mãe, ar, aqui, ó. Mãe, mãe, aqui tem ar. Aqui tem mais, mãe, aqui a mesma coisa, segue. Aqui, tá, então, mãe, então, quer dizer, é assim que funciona essa rima dele, né? Então, tem esses recursos, emprego do léxico, então tá aqui. Esse é um desses. Esse aqui, digamos assim, ele não é tão complexo quanto o outro, mas diz expressões que nós não estamos acostumados, não é isso? Vamos lá, então. Qualquer dúvida, vocês falam comigo, tá? Então, aqui tem outro poema chamado Grito Negro, Craveirinha da voz a um eu lírico, que metafórica e metonimicamente apresenta-se como carvão. Né? Na verdade, o carvão representa todos os colonizados negros, assimilados que, assim como o eu enunciador, almejam a liberdade. O corpo que esfalfa no trabalho confunde-se com o produto que propicia a riqueza do patrão. Nesse sentido, o sujeito poético tem a consciência de sua posição de explorado, porém acredita que, a partir do seu grito negro, pode transcender essa situação e assim conquistar a liberdade. O conjunto adversativo mais introduz tal desejo de superação. Vamos ver esse aqui. Esse também é interessante que nós possamos ler isso aqui. Então aqui fala, ó, eu sou carvão, e tu arranca-me brutalmente do chão, e faz-me tua mina. Patrão, eu sou carvão, e tu acende-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não, patrão. Aqui, Shigubo, pai do grito nome. Então, Shigubo é o nome da obra, né? Então aqui diz, então ele se identifica como negro, olha como. Vamos tentar entender essa poesia aqui, esse comentário que eu estou fazendo não está no texto, né? Isso aqui, interpretação minha aqui, tá? Boa parte das interpretações, além do que está ali, muita coisa é interpretação minha, tá? Então, vamos aqui. Vocês me ajudem aí também. Então, eu sou o carvão. Já bem identifica-se quem? O negro. E tu arranca brutalmente do chão. Quer dizer, tira ele da terra, de forma, quer dizer, brutalmente porque ele não queria sair de lá. Faz-me de tua mina, patrão. Então, ele mostra que ele está como escravo, né? É propriedade do patrão dele. Tu acende-me, patrão, quer dizer, me faz trabalhar duro, para te servir eternamente como força motriz. Então, a intenção do patrão é que ele fosse escravo, né? Fosse escravo para toda a vida, como trabalhador em que move no caso, o trabalho braçal, o trabalho no canaviagem, o trabalho em casa, o trabalho na rua. Então, o patrão faz tudo com ele, ele tem que trabalhar a vida toda. Na ideia do patrão é que ele nunca fosse, ele fosse escravo para toda a vida. Aí que quando isso aqui diz, mas eternamente não. Quer dizer, um anseio de liberdade aqui, nessa palavrinha, nessa conjunção adversativa. Mas, quer dizer, mas, porém, tem significado, contudo, que tanto, se não, eternamente não. Quer dizer, eu não vou ser escravo seu a vida toda. Eu quero minha liberdade. Aqui. Mas eternamente não, patrão. Nota que interessante essa poesia, é curta, mas cheia de significados. Estão me entendendo? Sim. Comentem também aí. O que é que você achou, Milena, Ana? Eu achei interessante que ele se refere ao carvão como uma força dele, né? Ele vai falar das características do carvão
como características dele, né? Sim, Ele vai fazer essa assimilação. exatamente. Exatamente. E o carvão, vamos supor, vamos pensar. O carvão, ele é utilizado para quê? As utilidades do carvão, vamos falar assim. Ele gera o quê? Energia, gera luz, gera calor. Então, gera a produção, né? Então, o carvão, na época, movia, vamos supor, as locomotivas, era usado para fazer, para acender o fogo, né, para fazer fogueira, para fazer comida. Então, quer dizer, tinha utilidade prática, né? Então, é utilizado para isso. Como ele coloca aqui como carvão, quer dizer que eu sou o quê? Eu estou sendo útil para você, estou trabalhando para você, eu estou te dando dinheiro, eu estou te dando conforto, eu estou te dando tudo, entendeu? Então, coloque, como foi dito aqui, né? Botou a mente do chão, foi arrancado, quer dizer, tira da minha terra e me levou para outros lados aí. Eu continuo trabalhando para você, estou trabalhando, estou trabalhando. Sai, tira do meu local, estou fazendo para você. Então, você quer que eu fique assim a vida toda te servindo. Mas eternamente não, patrão. Eu quero minha liberdade. Não vou trabalhar para você a vida toda. Essa é o, é o que está querendo. O mais aqui está falando, esse mais. Mas ele está falando isso. Ele falou de tudo, não, sobre isso, aquilo, você me faz isso, pá, 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 pá. Porém, isso não vai durar para sempre. Porém, eu quero minha liberdade. Achei interessante essa poesia dele. Não é complexa quanto a outra, não é isso? Não é complexa, mas é bem objetiva. Então, a autora fala assim: a fala, ou melhor, o grito do sujeito que se anuncia possui um tom bem contundente e funciona como desejo impulsionador da transformação social. APT Ban discorre acerca de tal fato. Esse é o indivíduo. Se a fala é força, é porque ela cria uma ligação de vai e vem que gera movimento e ritmo e, portanto, vida e ação. Então, o próprio poeta, em entrevista ao Mar Tomás e Rita Chaves, afirma que, para ele, a poesia foi sempre um instrumento, uma ferramenta de reivindicação, além de ser um refúgio para as dores pessoais. Então, declara que ainda seus poemas têm sempre uma dimensão social, sociopolítica, mas mesmo quando fala de flores, por exemplo, tem sempre esse contexto. Falam de flores, mas esse contexto social, um contexto sociopolítico envolvido no meio. Esse poema tem isso envolvido aí. Então, mas é importante que a língua literária utilizada como arma, entre aspas, contra a colonização é a portuguesa. Então, a própria portuguesa é utilizada como arma contra eles mesmos, né, contra o próprio dominador. É a arma. Ele não está usando a língua nativa, está usando a língua portuguesa. Claro, eles colocam com africanidade, né, com isso aí, mas é a língua portuguesa que está utilizando contra o próprio colonizador. Então, aqui. No entanto, os autores africanos, tal como afirmou Luandino Vieira, considerem o idioma português como um troféu conquistado ao colonizador para escrever a sua história, até então silenciada. Como uma presa conquistada, a língua portuguesa é submetida a transformações pelos escritores e subvertida em muitos aspectos, como Cravinha próprio mostra, né? Por exemplo, aqui, vamos ver esse poema aqui. Vou colocar para vocês aqui. Sobe, né, Ana? A gente vai só terminar com isso aqui, porque é do horário de vocês aqui, né? A gente fica até as 9. A Ana, a Milena já saiu até. Ó, aqui, ó. E grito Iamussua, Mutamba, Massangulo. E torna a gritar Iumussua, Mutamba, Massangulo. E outros nomes da minha terra, afluem doces e altivos na memória filial e na exata pronúncia desnudo-lhes a beleza. Chulamate, Manhoca, Chiambanini, Morumbala, Namaponda e Namarrói. E o vento agitara sensualmente as folhas dos canhoeiros. Eu grito Angoche, Marupa, Michafutene e Zombue. E apanho a semente de cútio e a raiz de chubaola, e mergulho as mãos na terra
fresca de Zitunga. E todos os nomes que eu amo, belos na língua Conga, na língua de Maputo, né, da língua da região ali da capital. Macua, Swahili, Xangona, Xuxua e Bitonga. Os negros de Camugini, Zavala, Meponda, Xixibuca, Zogoene, Ribaúe e Mossuriu. Quiximajulo, Quiximajulo, gritamos, nossas bocas autenticadas no alto da terra. Aruangua, responde a voz dos ventos na cúpula das Micaías. Vamos ver o que é isso aqui. Micaía, gente. Ó, Micaía é uma árvore de 10 a 10 metros, de 10 a 12 metros de porte e de madeira forte. É isso aí, Micaías é isso. Bom, esse aí já ficou muito complicado, aqui é muitas palavras que nós não conhecemos, né? Eu mesmo não conheço essas palavras. Da própria língua. Então, vamos ficar até aí por enquanto, né? Só exploramos um pouco alguns poemas dele, né? Alguns são fáceis, outros mais complexos, alguns não é, mas todos têm riqueza, né? São ricos, são poemas muito bonitos dele. Tá? Esse último foi mais complexo, né? Eu praticamente, né? Teria que estudar bastante sobre isso aí. Então, o que é que você achou desse autor, né? Desse poeta, desse Ah, eu achei escritor? legal. Eu gosto de analisar poemas assim, né? Que a Gosta? gente vê que uns a gente consegue pegar rapidinho, entender rápido. Tem outros que não dá, a gente precisa de uma ajuda, né? É legal ver essa Sim. diferença. Me veio na cabeça uma coisa. Se eu vou tentar entrar em contato com esse aluno, que foi aluno meu, esse de Moçambique, vou ver se eu consigo falar com ele. E se eu queria colocar ele para falar com a gente aqui, para ter um papo sobre a questão da situação africana, sobre a questão né, das línguas que ele fala, sobre a questão da literatura que ele conhece lá, dos autores, né? Falar um pouco sobre isso. O que vocês acham? Ah, eu acho legal. Você É escutar bem um autor. importante ter uma outra visão. Sim. Então, eu vou fazer isso. Eu vou tentar entrar em contato com ele e vou ver se podemos marcar. Vamos ver se consigo, se ele pode, né, também, né? Não sei as ocupações dele. Para ver a questão também de diferença de horário também, tem que ver tudo isso. Caso ele possa, para ver se na próxima aula nós conversamos com ele. Sim, sim. Eu vou deixar uma mensagem aí para vocês aí no, no WhatsApp, né? Caso eu consiga falar com ele e ele dando ok, que é para gente conversar um pouquinho com ele. Achou legal isso aí? Legal, gostei da ideia. Bom, então tá bom. Então é isso. Por hoje, por enquanto, seria isso aí. Então, beleza, professor. Boa noite. Valeu, uma boa noite para você também. Tchau. Tchau.